vamos lá. Letra C. Em relação ao ministério de Cristo, agora uma questão mais específica, em relação ao próprio Cristo. Letra A. No seu nascimento, Gabriel predisse o nascimento de Jesus. Lucas 1, 26 a 28. Esse é o nosso texto. A gente vai ficar em Lucas nesse ponto A. São dois textos do Evangelho de Lucas, bem pertinho do outro. Lucas 1, 26 a 28. Ele diz sobre o que? Só um momento, aqui eu copiou errado. Lucas 1, 26 a 28. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Nazaré era grande? Muito pequena, talvez até considerada insignificante, mas foi lá que Cristo estava para nascer. E aí foi uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Então, primeiro, Gabriel é enviado para predizer o nascimento de Jesus. Para quem? Para Maria. Mas depois, a gente percebe também um anjo do Senhor vindo a José para certificá-lo desse nascimento. E no capítulo 2, versículos 8 a 15, um anjo anunciou o nascimento a alguns pastores e foi acompanhado por uma multidão de anjos. Então, Lucas 2, bem pertinho aí, versículos 8 a 15. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então veja, sempre nesse anúncio, a primeira questão dos anjos em relação ao ministério de Cristo é o anúncio de sua chegada. Segundo ponto, durante a sua vida, um anjo alertou José para que fugisse para o Egito. O que acontece depois do nascimento de Cristo? É baixado um decreto que toda criança do sexo masculino de 2 anos abaixo fosse morta. Então um anjo alerta José para que eles fugissem para o Egito. É por isso que a gente não vai ter praticamente nada escrito na palavra de Deus de Jesus dos seus 2 aos seus 12 anos. Essa parte da infância do menino Jesus a gente não tem muita informação. A gente sabe que ele vai para o Egito. E aí a gente vai perceber ele depois, com 12 anos, já naquela ida para Jerusalém, na festa da Páscoa, e conversando com os doutores da lei, depois os pais voltando e tendo que retornar, cadê esse menino? E aí chega lá e está falando da sua própria vida, aqueles doutores. Então o texto é Mateus 2, 13 a 15, quando ele diz o seguinte: Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo.
Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Veja, Herodes não queria matar todos os meninos com 2 anos a menos. Ele queria matar aquele que havia sido chamado rei. Ele ficou enciumado porque disse: esse menino que nasceu vai ser o rei dos judeus. Não, o rei sou eu. Vamos visitar o rei que nasceu. O rei sou eu. Então, ele iria eliminar todos para se certificar de que no meio Jesus estava. Essa era a grande problemática daquele momento. Mas durante a vida de Cristo também há uma ação de anjos no momento em que, antes de falar do momento do Getsemane, no texto ele diz o seguinte: o anjo dizendo a José: fique lá até o momento em que eu lhe avisar. Então há esse aviso, um novo aviso do anjo para que eles voltem do Egito, que é na morte de Herodes. Posteriormente a isso, os anjos vão ministrar Jesus no deserto e no Getsemane. Então vamos lá para Lucas 22, 43. Quando os anjos ministram a Jesus no deserto, é Mateus 4, é aquela situação da tentação de Jesus. E aqui Lucas 22, 43. Eu vou ler do 39 ao 43 para a gente perceber o porquê do anjo do céu fazer isso aqui. Ele diz o seguinte: e saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Qual era o sentimento de Jesus aqui? Humanamente a gente pode dizer sim, o medo de passar pelo processo. Não no sentido de que ele não sabia que tinha poder para ressuscitar, mas passar pela mão dos homens sem misericórdia daria medo, sim, humanamente. Mas ele tinha também um sentimento de mas aqui, exatamente nesse versículo, quando ele se afasta e diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, era um sentimento de angústia. Porque ao mesmo tempo que ele sabe que vai passar por algo muito doloroso, ele sabe que isso tem que ser feito, e somente ele poderia suportar a ira de Deus sendo derramada para perdão dos pecados. Então, só ele. Então, ele sabe que tem que passar por isso. Isso isenta ele de sentir dor? Não. Isso isenta ele de sentir angústia? Também não. A angústia foi tão forte que as suas gotas de suor se transformaram em quê? Em sangue. É um nível de estresse e angústia tão forte que a gente não sente. A gente diz: eu estou muito estressado, eu estou angustiado, eu estou desesperado, mas você não sua sangue. Nem eu. No máximo a gente tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca terrível, a gente toma um Torcilax e fica bom. A gente dorme e fica melhor. Mas ele não teve isso. Ele foi até as últimas consequências para poder obedecer à vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. É assim que Filipenses mostra para a gente. Então, o anjo ali no versículo 43 diz: então apareceu o anjo do Senhor que o confortava, para dizer o seguinte: é isso que tem que ser feito. Você está fazendo certo. Você está obedecendo à vontade do seu Pai. Eu entendo todo o contexto que você está passando, mas é para isso que você foi chamado. Essa é a sua missão. Então o anjo ali o confortava naquele momento de extrema angústia. Mas aí vem o posterior à sua morte
e sua ressurreição. Após sua ressurreição, um anjo rolou a pedra do sepulcro, Mateus 28, 1 e 2. Essa sequência aqui, muito interessante, após a sua ressurreição, quando ele diz assim: passado o sábado, e aí lembre-se daquilo que nós chamamos da Semana Santa, né, que esse ano vai ser ali por volta de 17 a 20 de abril, e no sábado já fazia quantos dias que Jesus tinha morrido? 2. O terceiro dia é o domingo, né, que se chama o domingo da ressurreição, né? Então, 2 dias, no sábado, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra foram ver o túmulo, e eis que houve um grande terremoto. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Veja só. Então, o anjo rolou a pedra. Os soldados romanos conseguiriam rolar a pedra? Nesse momento, mas um anjo do Senhor rolou a pedra e sentou sobre ela, ou seja, em guarda daquele local. Os anjos anunciaram a ressurreição para as mulheres, Mateus 28, 5 e 6, mesmo texto. Eis, mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. E anjos estavam presentes na ascensão de Jesus. Veja, a gente não teria a noção completa desse plano redentor de Deus se Cristo tivesse apenas morrido. Não teria sido completa a missão se ele só tivesse morrido, porque ele precisava ressuscitar, vencer a morte. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz. Então é justamente essa ressurreição, essa vitória de Cristo sobre a morte, que nos garantiu vida e vida eterna. Todo o plano foi concretizado na sua morte e ressurreição. Tem que ter esse segundo ponto. E eles estavam presentes. Pode ser uma vez sobre a primeira passagem de remover a pedra. A pedra foi removida, não foi para que Jesus saísse do túmulo. Sim, sim. Porque ele teve o poder de ressuscitar, então sair do túmulo era o mínimo para ele. Então, remover a pedra foi para que as duas mulheres, né, pudessem entrar lá no túmulo e perceber que estava vazio. Exato. E esse momento do remover a pedra é justamente para que outros também pudessem testemunhar. Depois você vai ver, os soldados romanos observam que as faixas estão lá, mas ele não está mais lá, né? E que simplesmente o poder de Deus faz com que até mesmo dentro de um local fechado por uma pedra, ele possa ressuscitar. Ou seja, nenhuma pedra pode impedir o agir de Deus. Muito bom. Então, na ascensão de Jesus, os anjos também estavam presentes, Atos 1, 10 e 11. Estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco. E aí? Quem eram os homens vestidos de branco? Os anjos. Eles se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galiléia, por que vocês estão olhando para as alturas? Jesus estava subindo e eles estavam aqui, acompanhando a ascensão de Cristo. E ele disse: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então aqui na ascensão a gente tem 2 questões. Primeiro, o retorno dele para o Pai, mas a promessa dita pelos anjos que ele retornará do mesmo jeito que eles viram subir. Então, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele agora aqui, não fiquem só olhando para cima não, porque ele vai retornar do mesmo jeito. Então vai haver uma segunda vinda de Cristo. E aí, na segunda vinda de Jesus,
você também tem a participação dos anjos. A voz do arcanjo será ouvida no arrebatamento da igreja. A gente vai lá para 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Esse é um dos momentos mais gloriosos da história da igreja. Quando ele diz o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O Senhor mesmo descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, é isso que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Ao ressoar da voz do arcanjo e ao tocar da trombeta, o Senhor mesmo descerá e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nessa segunda vinda, os anjos vão acompanhar Jesus. Está lá em Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Esse texto a gente já leu anteriormente. Então, quando ele vier, os seus anjos o acompanharão. Até aqui tudo tranquilo? Faltam 2 pontos. Em relação aos ímpios, o que acontece? A ação dos anjos em relação aos ímpios. Primeiro, eles anunciam juízos iminentes. Lembra que a gente colocou aqui que eles são instrumentos de Deus para o juízo divino. E aqui ele vai falar em relação aos ímpios, esses juízos sendo proclamados, sendo direcionados aos ímpios. Apocalipse 19, 17 e 18. Vai lá para esse texto. E o próximo também é bem pertinho, que é Apocalipse 16. Então, anunciando os juízos iminentes, ou seja, no futuro próximo, está bem perto de acontecer. Ele diz: então vi um anjo posto em pé no sol, e ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Aí eu volto um pouquinho lá para Amós, porque o texto de Amós é muito impressionante quando ele fala dos ímpios. E ele vai sempre mostrando que eles serão completamente destruídos. Todas aquelas nações ao redor de Jerusalém serão destruídas, e de uma forma muito impressionante aos olhos de quem contemplar aquela destruição. E na destruição dos ímpios não vai sobrar ninguém, independente de sua posição social. Então não é só o ímpio pobre que vai ser destruído, o ímpio rico do mesmo jeito. Então ele vem aqui: venham e comam carne de reis, reis que achavam que eram donos dos seus territórios, dono do mundo. Então aqui só a carne deles, destruídos. Comandantes poderosos, cavalos, seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos. Foi ímpio, vai passar por esse juízo, tanto pequenos como grandes. Aqui é o juízo que está por vir. Esse anjo grita com toda força, com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu. Então você imagina um grande deserto, cheio de carniça, e essas aves do céu vindo com medos. São os ímpios que foram afligidos pelo juízo de Deus. Aí bem pertinho aí, Apocalipse 16, você volta só um pouco. Apocalipse 16, 1. Os anjos não somente anunciam, mas eles infligem o juízo divino. Ou seja, eles auxiliam nesse momento de derramar
da ira de Deus. Eles ouviam uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Eles anunciam o juízo, mas eles participam do juízo, derramando da ira de Deus sobre o povo ímpio. E a letra C, que é de um texto fantástico, a parábola do joio, Mateus 13, 39 e 40. Eles irão separar justos de injustos no fim dos tempos. A gente sabe naquela parábola que o agricultor tem dificuldade em fazer uma separação, porque o joio e o trigo são muito parecidos, então ele, não querendo tirar o trigo, ele também não quer tirar o joio, para não fazer uma separação injusta. E no meio desse cortar, tirar também aqueles que servem. Aí ele diz o seguinte: o inimigo que o semeou, que semeou o quê? O joio, é o diabo. Ele já na explicação da parábola. A colheita é o fim dos tempos, é o momento que vai haver essa separação, essa divisão. E os ceifeiros são os anjos. Então os anjos é que farão essa separação. Ele diz: pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. Então, você que está plantando a palavra do Senhor, que está como dispenseiro dessa palavra, que você que cuida do rebanho de Deus, não vai se preocupar exageradamente nessa separação, porque ela será feita. E será feita pelos anjos, separando justos de injustos no fim dos tempos. E o joio será colhido e jogado no fogo. O que é que está destinado para aqueles que desobedeceram a Deus? O lago de fogo. Está aí. Fechando, meus irmãos, a letra E em relação à igreja. Como é essa relação dos anjos com a igreja? Seu ministério básico é servir os salvos. Hebreus 1, verso 14. Vá para lá, eu vou esperar que você abra. Seu ministério básico é servir os salvos. Ele diz o seguinte: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, em relação a nós, a igreja, os anjos vêm para nos servir, ou seja, eles foram enviados para o serviço a favor dos que vão herdar a salvação. E um desses pontos é levando as respostas das nossas orações, que é Atos 12, do 5 ao 10. É um texto um pouco mais longo, mas você acompanha comigo da mesma forma. Ele diz assim: assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Esse é o último versículo do bloco de cima. Só que aí vem a parte onde Pedro é libertado. Veja, Pedro estava na prisão. O que é que as pessoas fora desse contexto de prisão estavam fazendo por ele? Orando. Interessante demais, quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida e que você comunica a alguma pessoa, no meio da execução desse plano, você sente tranquilamente que está coberto de oração. Vou dar um exemplo. O marido que diz à esposa: hoje eu vou precisar viajar a trabalho, ore por mim. E aí quando ele sai, ele está no carro, ou no ônibus, ou no caminhão, como quer que ele esteja, ele vai tranquilo, sabendo que as orações de sua esposa estão subindo aos céus e estão sendo ministradas a ele, para que ele tenha segurança de que Deus o está conduzindo. Então, Pedro estava preso, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Mesmo numa situação tão difícil, ele sabia: tem muita gente orando por mim.
Isso traz confiança. Ele diz, no dia anterior ao dia em que Herodes iria apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, presos com 2 correntes. Então, o dia anterior que ele seria apresentado para que a sentença fosse dada. E ali ele estava preso com 2 correntes, entre 2 soldados dormindo. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Então, tinha jeito de Pedro escapar? Não tinha. Ele estava preso, com 2 correntes, no meio de 2 soldados, e tinha sentinela na porta da prisão. E aí diz, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Aí o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. A oração era por quê? Por libertação. O anjo foi lá, tocou nele, ele despertou e disse, levante-se depressa. E as correntes caíram das suas mãos. O anjo continuou, coloque o cinto e calça as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse, mas põe a capa e siga-me. Vai dando as instruções e Pedro vai fazendo. Então saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele achava que ainda estava sonhando, mas era real. O anjo estava ali para libertá-lo e o conduzir para fora da prisão. Ele diz, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. A gente sabe que pelo tempo a tecnologia de porta automática não existia. Aquela porta do banco que você pisa, ela... Mas com o anjo de Deus, não precisa de tecnologia, precisa da voz do Senhor a dizer, abra-se, e abre. Ele vai conduzindo Pedro e a porta se abre automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Qual era a função do anjo? Somente levar para ele. As orações dos servos do Senhor foram ouvidas. Você está liberto. E aí, está liberto, ele se afasta de Pedro. Mas eles ajudam também nos esforços evangelísticos dos cristãos. É aquele texto de Filipe que a gente leu lá atrás, de Atos 8, 26. O anjo do Senhor diz, vá para o sul, e ele foi. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, lá ele acha o etíope eunuco e o explica a palavra do Senhor. Ele ajuda nesse esforço evangelístico, trazendo essas palavras de Deus para que a gente possa ir e levar a pregação da palavra de Deus. Letra D. Observam as experiências, o trabalho e o sofrimento dos cristãos. 1 Coríntios 4, versículo 9. Vá para esse texto. 1 Coríntios 4 e o versículo 9, onde fala dos ministros de Cristo. E ele vai falar aqui o seguinte: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo. Que sentido espetáculo para o mundo? Eles sofriam e o mundo inteiro os via sofrer, serem perseguidos, e o mundo sem Deus assistia aquilo dali satisfeitíssimo. Era um espetáculo para eles. E ele diz, tanto para os anjos como para os seres humanos. Ou seja, cada um dos sofrimentos que eles passavam para ministrar a palavra de Deus era observado pelos anjos e observado pelos seres humanos. Então, nos momentos em que a gente está a viver debaixo de muita pressão, eles estão contemplando. Estão contemplando as nossas experiências, o nosso trabalho e os nossos sofrimentos. E, obviamente, as nossas orações nos momentos mais críticos.
levando ao Senhor, de modo que a gente possa também receber dele o consolo para superar esses momentos. Eles encorajam nas horas de perigo, Atos 27, 23 e 24, porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. Paulo estava num momento de perigo, mas ele diz que nessa mesma noite um anjo de Deus, esse Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: não tenha medo, encorajou. E ele diz: é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Então ele encoraja nas horas de perigo, nas horas em que às vezes o servo de Deus diz: eu estou sozinho, está tão difícil que eu não estou conseguindo enxergar que Deus está comigo, mas Ele está. E os anjos do Senhor podem ser ministros de encorajamento nessas horas de perigo para os servos de Deus. Para terminar, eles ministram aos justos na hora da sua morte. Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui você sabe perfeitamente qual é o texto. Quem foi que levou aquele mendigo para junto de Abraão, para o seio de Abraão? Os anjos. Então eles estavam ministrando a ele na hora da sua morte. Você vai para um local bem melhor do que o que você estava. Nós vamos levá-lo para junto de Abraão. O que é dito sobre o rico? É dito que os anjos o levaram para o seio de Abraão. Ele morreu e foi sepultado. O justo tem essa ministração na hora da sua morte, a certeza de que ele sai daqui e vai para junto de Cristo, no mesmo instante. O ímpio pode ser rico, mas ele morre e é sepultado. Vai chegar um momento que ele vai saber que vai acompanhá-lo para o restante da sua vida. Na realidade, o restante da sua morte, porque para ele é morte eterna, para nós é vida eterna. Então, nesse sentido, a gente completa aqui o ministério dos anjos. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Se ficou claro e não há dúvidas, eu retorno ao pastor Assis para que a gente possa finalizar.